do Senhor, nessa noite eu tenho algo profético para falar ao teu coração, algo que a gente não se ouve falar há muito tempo na igreja do Senhor: negar-se a si mesmo. Eu pergunto para você nessa noite, você sabe o que é isso? Olha o que Lucas capítulo 9, versículo 23 está dizendo. Diz assim, ó: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, ou meu discípulo, não sei qual que é a tua tradução, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque se você tentar se apegar à sua vida, você vai perder ela, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. E é interessante, negar a si mesmo, tome a sua cruz. Nós sabemos que esse é um ensino muito claro do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que muitas pessoas têm dúvidas sobre o que significa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, conforme Cristo está ensinando. Lembra que eu falei para vocês, eu não quero ouvir falar de Jesus, eu quero vivenciar com Ele, eu quero ter as minhas próprias experiências com Ele. Você lembra disso? Porque nesse texto aqui, nós vamos entender essa verdade tão importante que compõe a compreensão acerca do que é de fato ser um discípulo de Cristo. Você tem noção do que é? Porque é importante saber que esse ensino de Jesus ele é tão fundamental que Jesus transmitiu ele mais de uma vez. Quer ver? Mateus, 2 vezes, Marcos, Lucas, João, Jesus falou sobre o negar-se a si mesmo. E esse exemplo do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, é o que a gente vai usar hoje aqui, mas tem muitas referências em relação a isso. E Jesus, ele deixa muito claro: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga ele. E eu te pergunto, nessa noite, você sabe o que significa a expressão negar-se a si mesmo? Porque Jesus, ele falou de forma muito diferente, em várias ocasiões, porém a lição é a mesma. Todas as passagens, Jesus está apontando para o mesmo significado, o mesmo ensino sobre o custo do discipulado. E esse ensino, amados, ele é tão importante que no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e Lucas 9, versículo 23, nós somos informados que Jesus se dirigiu à multidão. Ou seja, entenda isso, não foi apenas para os 12 discípulos, mas para todos que estavam ali e ouviram essas palavras. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, você pode pegar aí e conferir, acontece a mesma coisa. Nós podemos entender que essa é a única questão de vida ou morte eterna. Antes da sentença, negue a si mesmo, Jesus usou a expressão vi após mim. O que isso significa? Significa unir-se a Ele. Jesus utilizou como base o fato de que frequentemente Ele era seguido por multidões. Mas andar literalmente atrás dele, amados, não significa ser seu seguidor. Ir na igreja não significa que você é um seguidor de Cristo. Falar que você é crente não significa que você é um seguidor de Cristo. Falar que você é pastor não significa que você é um seguidor de Cristo. Porque a multidão andava atrás dele. E o que Jesus ensinou? Ele ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a Ele. Essa pessoa precisa negar-se a si mesmo. E a condição de negar-se a si mesmo inclui muitas coisas, principalmente o negar-se a si mesmo é amar a Deus acima de todas as coisas. É ser fiel à causa do Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho que trouxeram para a gente. Acima de qualquer coisa, de qualquer aspiração pessoal. Consegue compreender isso, meu irmão? Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho homem, o velho eu, que tenta nos desviar para as concupiscências da obra da carne. Negar-se a si mesmo, meu amado, é renunciar toda a confiança na sua própria natureza, na religiosidade que foi implantada. Porque essa religiosidade, ela mata as pessoas, elas afastam as pessoas de Jesus.
Jesus falou isso em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ei, presta atenção, vocês estão fazendo as pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. Trazendo esse fardo, trazendo esse peso da religiosidade. Presta atenção, meu irmão, você que está me assistindo, minha irmã em Cristo, você que está me assistindo nessa noite. Você é livre em Cristo Jesus. Coloque isso no teu coração. Renuncie hoje toda a confiança na sua própria natureza, na religiosidade que você aprendeu, na capacidade, nas obras. Você precisa entender que a salvação depende exclusivamente de Deus, que os méritos pertencem a Cristo. Nada do que você fizer vai aumentar o amor de Deus ou vai diminuir o amor de Deus por você. Você é salvo em Cristo Jesus. Isso não vem pelas obras. Isso não vem porque agora eu me dediquei mais. É por isso que a gente não consegue entregar o nosso eu. Só para você ter uma ideia, de sábado para domingo, do dia 30 para o dia 31, não, do dia 29 para o dia 30, agora, de agosto, o que aconteceu? Acordei 2h26 da manhã e o Espírito Santo falou algo muito sério ao meu coração. Ele falou assim: o que é mais difícil vocês me entregar? E eu parei assim e falei: ué, ser obediente, Senhor? Ele falou: não. Ser fiel a ti? Ele falou: também não. Eu falei: e o que é então? Entregar as suas vontades. Eu falei: meu Deus, o que ele quis dizer? Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que negar a si mesmo é alguém capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Ele é maior do que a minha vontade. É nisso, amados, que consiste o princípio de que o verdadeiro seguidor de Cristo ama Ele mais do que a sua família, ama Cristo mais do que a sua própria vida, a ponto de estar disposto a perder a sua própria vida por causa desse amor, pelo compromisso com o Evangelho de Cristo. Olha o que diz Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Pega aí. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Vamos pegar a partir do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: você é discípulo de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Não tem maior e nem menor. Não tem uma cadeia hierárquica, né? É eu e você. Ele nos constituiu reis e sacerdotes para o Deus eterno. Então Jesus disse aos seus discípulos, falando comigo e falando com você que está me assistindo: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perder ela. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, você vai encontrar a vida. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Olha que ensino tremendo de Jesus para a nossa vida. A importância do negar a si mesmo pode ser notada também na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, onde Jesus conta a parábola do construtor da torre e do rei guerreiro. Só para você ter uma ideia, capítulo 14, versículo 27 de Lucas. Vamos voltar lá? Vai um pouquinho para frente aí, Lucas 14. Eu sei que ao final dessa palavra, Deus vai ter falado tremendamente no teu coração. Olha o que ele diz: se você não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe,
Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O que isso quer dizer, pastor? Jesus está utilizando nesse capítulo 3 vezes a expressão não pode ser meu discípulo. Se você olhar versículo 26, 27, até o versículo 33, ele está dizendo no capítulo 26, ele está dizendo assim, onde a sentença está falando pela primeira vez, ele volta para a multidão, ensinou que os verdadeiros seguidores o amam acima de tudo e dão suas vidas por ele. Se você olhar aqui no versículo 27, ele joga outra sentença e se repete pela segunda vez. Jesus ensinou que seus verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. E no versículo 33, ele está colocando aqui, da mesma forma, Jesus conclui ali o ensino falando que para segui-lo, seus discípulos precisam renunciar tudo o que possuem. Isso é, no sentido não material, mas de demonstrar uma lealdade incondicional, uma completa negação de si mesmo. E quando você ama mais a Cristo e o seu Evangelho do que o seu pai, do que a tua mãe, do que a tua esposa, do que filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida, de modo que esse amor te leva a sofrer o que for preciso para que o reino de Deus e a sua justiça seja proclamado de forma natural. Amados, naturalmente vai existir uma total renúncia, uma negação de quem você é e do que você possui. O apóstolo Paulo, ele está explicando de uma forma perfeita o que significa negar-se a si mesmo, quando ele diz que as coisas que para ele eram lucro, agora ele considerava por perda, por amor a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Tome a sua cruz, meu irmão. E o significado de tomar a sua cruz está intimamente ligado ao negar-se a si mesmo. Sabia disso? Negar-se a si mesmo. Porque em primeiro lugar, o nosso Senhor ensina que é preciso negar a si mesmo. Em segundo lugar, ele ensina que é preciso tomar a sua cruz. E a figura usada nessa expressão por Jesus é de um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução para o lugar da pena capital, aonde vai ser aplicada aquela sentença. Esse era um costume da época. Jesus também passou pela mesma coisa. Ele levou a cruz até o Calvário, até o Gólgota. Só que existe uma diferença muito grande do condenado e o discípulo de Jesus. Por quê? Porque o condenado faz isso de forma forçada. Se ele tivesse uma única oportunidade, amados, ele correria mais depressa do que ele pudesse e escaparia disso. Enquanto o seguidor de Jesus faz isso de forma voluntária. O discípulo verdadeiro, ele não deseja fugir. Ele não deseja correr para longe. Ele deseja apenas combater o bom combate guardando a fé. Tomando a sua cruz. O que isso significa? Aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha, a perseguição por amor a Cristo, por amor ao seu Evangelho. Existe um erro muito grande, amados, que foi colocado sobre o significado de tomar a cruz. Às vezes, algumas pessoas aplicam essa expressão de um modo assim, muito genérico, atribuindo a qualquer tipo de aflição que acontece todos os dias com todo mundo. Só que não é esse sentido, a Bíblia não está falando isso. Algumas pessoas, quando falam em levar a cruz, elas acabam cometendo também outro tipo de erro. Elas enaltecem de maneira tal a sua cruz pessoal e acabam diminuindo o significado da cruz de Cristo. Olha que coisa grave. A gente nunca pode comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz que Cristo carregou. Isso resultaria num falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente apenas mais uma agonia qualquer. Amados, a agonia do Senhor Jesus não tem nem como eu representar aqui para você. O sacrifício dele foi inimaginável. O castigo exigido pela justiça de Deus quando ele carregou a nossa desgraça e se tornou maldito pelos nossos pecados.
Levar a cruz para nós não traz significado de condenação, não traz significado de castigo. É o contrário disso. Representa o grande privilégio de podermos levar o seu vitupério até o final. Participando das aflições de Jesus com grande alegria, com grande satisfação, com inteira submissão. Assim nós tomamos a nossa cruz quando seguimos o nosso Senhor por onde quer que Ele vá. A gente não se importa com as condições, antes confiando plenamente no seu sangue, que nos deixa totalmente puro, que reflete a mente de Cristo e proclama a sua obra. Hebreus 10, 38 e Lucas 14, 27, nós encontramos o apelo, um paralelo, quer dizer, dos textos, que está colocando justamente isso. Quem não toma a sua cruz, e qualquer que não levar a sua cruz, fisicamente, espiritualmente, amados, não pode ser chamado discípulo de Jesus. Digo para você, hoje, aí, agora, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque muitos têm falhado em carregar a cruz, muitos têm falhado em negar-se a si mesmo. E Jesus está falando assim, se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus ele transmite esse ensino, para você ter uma ideia, Jesus também esclarece algo. O que significa não ser digno dele. Sabe, não ser contado como um dos seus discípulos. Quem quiser salvar sua vida vai perder. Mas o que negar a si mesmo e tomar sua cruz, recebe a promessa de um maravilhoso galardão. Quem perde a vida por amor de mim vai achar ela. Mateus 10, versículo 39 está falando para mim, está falando para você, meu irmão, para você, minha irmã em Cristo. Lucas 9, 23 traz a expressão, tome cada dia. Eu estou falando com você nessa noite. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está falando de forma clara para você, de que a cruz pessoal não pode ser repartida, não pode ser dividida, ela é sua e não do próximo. Carregar faz parte da tua tarefa diária. Esse é o evangelho que Jesus veio trazer. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Sabe o que é isso, meu irmão? Após negar a si mesmo e tomar a sua cruz, você segue Jesus. E seguir a Jesus significa caminhar nos seus passos. É isso mesmo, meu querido. Mas confiando de forma inteira nele, obedecendo a sua vontade. Sendo grato por tudo aquilo que Deus fez na tua vida, pela salvação que você recebeu dele. Sabe o que eu quero dizer com isso para você nessa noite? Esse texto está dizendo de forma muito clara, de forma natural. Após negar a si mesmo e tomar sua cruz, resta a pessoa segui-lo, sujeitando-se aos seus ensinamentos. A frase negar a si mesmo e tomar sua cruz e seguir nitidamente está descrevendo a verdadeira conversão, que é sucedida por uma santificação que vai perdurar pela vida toda. Eu digo para você, como pode alguém negar-se a si mesmo e tomar sua cruz e seguir Jesus? Como? De que forma, pastor? A resposta para essa pergunta é aterrorizante e ao mesmo tempo é maravilhosa. Por quê? É aterrorizante porque ao homem é impossível, por suas próprias forças, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. E sabe por que é maravilhoso, amados? Porque diante da nossa miséria, nós podemos compreender que a graça de Deus nos alcançou através do novo nascimento, pela obra regeneradora do Espírito Santo em nossos corações. Nós somos capacitados a fazer o que de nenhum modo poderíamos fazer. Sabia disso, meu amado? E eu fico eufórico quando eu vou falar disso. Porque o verdadeiro seguidor de Jesus foi feito nova criatura e o Espírito Santo não abandona a sua própria sorte. Se da nossa própria natureza apenas provém obras da carne, do Espírito provém o fruto que é gerado em nós, capacitando a viver uma vida de total entrega ao Senhor. Então digo para você, nessa noite, meu irmão, verdadeiro cristão é dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. E sempre nos devemos lembrar disso.
nos lembrar do que Jesus falou. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele diz, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Entenda isso, meu irmão. Em Cristo Jesus, nós podemos descansar. Mas descansar não significa que você vai ficar parado, ocioso. Somos herdeiros de Deus, somos herdeiros de Cristo. E com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Romanos 8, versículo 17 está dizendo isso. Jesus carregou sobre si as nossas maldições. E o seu amor tem nos constrangido de tal maneira que faz com que a gente negue a si mesmo, que a gente tome a nossa cruz e siga Ele. Eu não sei para você, mas para mim é a maior satisfação. A maior satisfação que eu poderia ter é essa. Por isso eu digo para você nessa noite. Eu fui chamado pelo Evangelho de Cristo. Eu me apaixonei pelo Evangelho de Cristo. Eu me apaixonei por quem Jesus é. Eu não me apaixonei por aquilo que o homem diz que é Evangelho. E eu quero te chamar para você vir para esse novo tempo. Eu não quero mais ouvir falar de Jesus. Não. Eu quero conhecê-lo. Eu quero ter as minhas próprias experiências. Eu quero estar com Ele. Eu quero ser tocado por Ele. Eu quero ser amparado por Ele. Eu quero ter as minhas próprias experiências. Amém? Deus abençoe a tua vida. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Deus abençoe a tua vida. Na quinta-feira eu tenho mais para falar ao teu coração.